Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Que o Senhor venha te abençoar grandemente neste dia. Hoje a gente vai fechar a nossa série de 6 tipos de anticristo que a gente vem falando aqui no decorrer dessa série no nosso canal. E hoje a gente vai estar encerrando com o Papa Francisco, considerado no mundo escatológico por muitos como um grande falso profeta. Por que, pastor, o Papa Francisco é considerado um grande falso profeta e um grande anticristo? Nós vamos descobrir agora, vamos ver as atitudes do Papa Francisco. Em seus 8 anos de pontificado, as viagens do Papa Francisco foram bastante diferentes das dos seus antecessores. Vejam que ele quer ser diferente. Ele está fazendo uma grande obra. Esse Papa, onde ele passa, ele é adorado. Ele quer unir todas as religiões no mundo. Esse é o foco dele. Muitas delas não se destinaram aos grandes centros católicos do mundo, Europa, América do Sul e região da África. Ele está correndo o mundo todinho para querer unir todas as religiões. Ele foi várias vezes a locais onde os cristãos são uma minoria, como a Tailândia, onde os muçulmanos dominam, também Emirados Árabes Unidos, também Japão e Coreia do Norte, onde o cristianismo realmente tem poucos seguidores. A gente olhar assim a grosso modo, a gente vê que o que ele faz para quem é leigo ainda no assunto, não estuda a escatologia, não estuda profundamente as escrituras e o que está acontecendo no mundo, realmente ele está viajando os países e para querer unir os cristãos, incentivar os cristãos. A pergunta é essa: incentivar os cristãos a quê? Levar a quem os cristãos? Porque não basta somente ser um cristão, amém? Nós temos que saber o que é ser um cristão, a quem servir como cristão. Essa é a grande questão. Há pouco tempo ele visitou o Iraque. Acredita-se que na região de Ur, ali onde Deus tirou Abraão, na atual província de Dikar, nasceu Abraão, considerado o pai das 3 principais religiões monoteístas do mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo. Então, qual é o grande foco do Papa? É unir todas as religiões, tá? Mas só que não basta somente unir, não basta somente viajar e dizer que ser cristão. Dizer que ser cristão todo mundo diz que é. Agora tem um porém. Quem é o cabeça que você serve como cristão? Essa é a grande pergunta. Atualmente, este mesmo local é o lar de uma minoria cristã, que é no Irã, que está à beira da extinção por vários motivos, entre eles a perseguição de grupos radicais como o autodenominado Estado Islâmico. São xiita, a ala mais radical do Islã, que detesta cristão, vê a gente como inimigo da sua fé, como a América, o Ocidente, aqueles que não servem a Alá e o Islã, todos nós somos vistos como malfeitores. Para o Islã radical, o xiita, só existe uma religião que é o islamismo, seu profeta Maomé, e aqueles que não seguem o Alcorão, não seguem Maomé, não seguem o Islã, a Sharia, realmente para essas pessoas, todas elas são idólatras, todas elas são o quê? São infiéis à grande religião do Islã radical. Tem uma ala que é mais conservadora, que é o Islã, que são os sunitas. Eles são assim, mais conservadores, não são tão fanáticos, mas no fundo, eles adoram o mesmo Deus, Alá, do Islã, que não é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Hoje está sendo construída em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes, a casa da família abraâmica. O Papa que está por trás, querendo unir as 3 religiões. Esses templos estão sendo construídos para as 3 maiores religiões do mundo. Veja que é uma coisa boa. Cada templo tem os cristãos aí, mas a gente sabe que o Deus dos cristãos
talvez não seja o mesmo Deus do Islã e talvez não seja o Deus para alguns judeus que não acreditam principalmente em Jesus Cristo. Eu vou explicar isso para você. O cristianismo acredita que Jesus é o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, nosso ungido. O Islã não acredita que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus não pode gerar, não pode ter filho. E também uma parte do judaísmo também acredita que Deus é só um só, ele não tem filho. Então há uma complicação. E como é que a gente vai unir essas três religiões? Então é muito complicado. Uma sinagoga, uma igreja, uma mesquita. Vamos dizer, não é 100%, mas há sim uma unidade em alguns, como eu já falei, alguns da religião do Islã que são menos radicais, são mais conservadores. Então tem pessoas que realmente respeitam a religião do outro. Tem o judaísmo também, que uma grande maioria respeita o cristianismo, mas tem pensamentos diferentes. Só que existe um porém. O cabeça da igreja é Cristo. O que o Papa está querendo fazer? Ele quer unir todas as religiões do mundo. O budista, ele quer unir o Islã, ele quer unir o judaísmo, ele quer unir o cristianismo, ele quer unir o shintoísmo, ele quer unir o candomblé. Todas essas religiões ele quer unir, entendeu? Ele quer que todos se unam. Só que é o seguinte, realmente é uma coisa boa, a grosso modo, entendeu? Olhando assim de um ângulo que as pessoas não entendem o que está por trás, é uma boa coisa unir todo mundo, porque Cristo pregou a unidade. A única coisa é o seguinte, será que um radical do Islã vai querer adorar Jesus Cristo? Vai querer que eu vá lá pregar para ele Yeshua HaMashiach? Se eu for fazer isso, eu pego um tiro na cara. Então, se eu for falar para um judeu radical que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele já veio, ele vai rir da minha cara. Então, é muito complicado. Amém? Se Deus não fazia a obra na vida da pessoa, porque não interessa eu unir todas essas religiões se cada um tem o seu Deus, se cada um pensa de uma maneira diferente. Não existe outro caminho para a salvação se não for através de Jesus Cristo. Então a unidade, o pluralismo, o ecumenismo que o Papa quer fazer em todos os lugares é cada um no seu quadrado, só para mostrar para o mundo que as religiões estão unidas, porque é isso que o anticristo vai fazer, mas que no fundo, cada um no seu quadrado e cada um segue o seu Deus. E quando você entrega a sua vida para Yeshua, Jesus Cristo, não tem como você adorar Jesus Cristo e adorar Maomé, adorar o budismo, o shintoísmo, o hindu ali da Índia, não tem como. Jesus não divide a glória dele com ninguém. Então, uma unidade, um ecumenismo, um pluralismo, isso que o Papa quer fazer, não tem como unir se o cabeça não for Cristo. Então, por isso que ele é considerado um falso profeta. Ele se veste como um cordeiro, ele faz a capa de um bom cristão para querer ganhar que as pessoas voltem para a sua religião católica, mas que no fundo ele é um lobo, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso que ele é um tipo de anticristo. Ele não é o anticristo original, ele é um falso profeta, ele é um antideus, porque aonde ele vai, ele não vem de Jesus Cristo, ele vem de ele mesmo. Amém? As pessoas adoram ele mesmo quando ele passa e não Jesus Cristo. Não existe corpo se o cabeça da igreja não for Cristo. Não pode ser Maomé, não pode ser Confúcio, não pode ser Maria, não pode ser ninguém, não pode ser Papa, não pode ser eu, não pode ser pastor, não pode ser ninguém. O cabeça da igreja é Cristo. Olha que diz, cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Tentam unir, tem aquela capa de unidade, mas por dentro não está nem aí. O Vaticano hoje é um país dentro da Itália, dentro de Roma, mais rico e poderoso do mundo, que tem mais terreno no mundo. É bilhões de dólares. Amém? Tem muita coisa errada ali dentro. Cadê o dinheiro? Porque não vai dar para grandes ONGs de fome no mundo. Então é muito perigoso querer unir sem Cristo. Existem muitos falsos profetas hoje que querem enganar com sua doutrina, com o seu modo de ver o mundo e querem aparecer mais que Jesus.
São os falsos profetas. Eles vêm vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Estão pensando somente no seu bem bom, não estão nem aí para a maioria que é pobre desse mundo. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, como é que eu vou unir todas essas religiões e cada um servindo os seus deuses? Cada um servindo o seu Deus? Não existe, se só existe um caminho. Você já viu o Papa falar isso por aí? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vê o Pai a não ser por Ele? Não existe unidade, não existe igreja, não existe salvação se não for por meio dele. Ele é o cabeça da igreja. Se ele conseguisse unir todas essas religiões e trazer para Jesus, e que Jesus fosse o seu Deus, e que Jesus fosse o caminho e a verdade, aí sim valeria essa unidade, valeria esse ecumenismo, mas a gente não vê isso. A gente vê por trás um interesse muito grande do Vaticano em querer trazer um monte de pessoas para que eles possam adorar quem? Jesus. Eu não vejo eles adorarem Jesus, eu vejo eles adorarem os ídolos, vários ídolos que tem aí no mundo católico romano. Então, o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Então, o Papa, ele é um antideus, ele é um antimessias, ele é um falso profeta atual, e todos aqueles que entraram no Vaticano são falso profeta, porque não pregam na essência Cristo. Paulo pregou na essência Cristo e perdeu o pescoço. João Batista pregou com essência Cristo e perdeu o pescoço. Os apóstolos todos foram quase martirizados. Hoje a igreja prega. A igreja que prega, que ensina, ela é perseguida. Querem fechar a igreja porque o diabo odeia a igreja que prega e que ensina a verdade. Só existe um caminho, e esse caminho é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem essa história de querer unir todo mundo se o cabeça da igreja não for Cristo Jesus. Querer mostrar para todo mundo, para a sociedade, que isso é muito lindo que ele está fazendo. Mas na essência a gente vê que a glória não está sendo para Yeshua, que a glória não está sendo para Jesus, mas sim para os interesses de cada uma dessas religiões que falam mais alto. Só existe um meio de você ser salvo, e este meio é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser pelo Filho. Amém? Que vocês possam ser tremendamente abençoados por Deus, e que Deus possa abrir os teus olhos espirituais e que você busque o conhecimento para que você venha ser liberto. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é o Pai, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus, que o Senhor te abençoe nessa série. É só um assunto bem sucinto, bem objetivo, para abrir o leque do teu entendimento, que você venha buscar mais conhecimento. Amém? Fique com Deus, um grande abraço e fique sempre ligado aqui no nosso canal, que a gente vai estar sempre aqui postando os vídeos, as nossas séries, e que Deus venha te abençoar grandemente. Dê like e compartilhe, e deixa um like, um comentário aí embaixo, e deixa Deus te usar. Amém? E como sempre, tchau, bye, fui, muito obrigado, até o nosso próximo encontro.